Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo que está assistindo essa nossa gravação em uma outra ocasião, mas principalmente aqui, boa tarde a Viviane, a Vanessa, Milena, todo mundo que teve um tempinho para se dedicar aqui na nossa tarde, conversar um pouquinho com a gente sobre princípios de economia. Pessoal, como vocês sabem, meu nome é Luiz Maia, eu sou professor aqui na UFRPE já há 15 anos, quase 15 anos, e é um prazer para mim lecionar essa disciplina, Princípios de Economia, neste segundo semestre de 2021, que ainda é um semestre complicado, né, que ainda a gente está se adaptando, vivendo um período de ensino remoto, na expectativa por voltar. Então, antes mesmo de comentar e de começar a falar sobre os temas de hoje, eu queria comentar com vocês um pouquinho, coisa que eu já vinha falando em off, né, antes da gente começar a gravação dessa disciplina, dessa aula de hoje. A gente está planejando o próximo semestre um retorno gradual, cuidadoso das atividades presenciais. Então, o departamento e o curso de vocês está tendo uma série de discussões para tentar encontrar as melhores maneiras de voltar. Então, é bem provável que no próximo semestre vocês tenham dias específicos da semana em que vocês terão atividade presencial e outros dias que vocês continuarão com o ensino remoto, tá? A gente está fazendo isso de uma maneira bem dialogada, com bastante conversa, para tentar evitar prejuízo de qualquer pessoa, tá? Para que vocês, assim, a gente não tenha aquela situação, imagine você vir para rural numa determinada hora para assistir uma disciplina. E logo em seguida aquela matéria que você está fazendo, começar uma outra que é online. Aí você fala, bom, e agora? Vai ter uma sala para eu ficar online dentro da rural? Então a gente está tentando fazer todo o planejamento para evitar que essas situações aconteçam, para que vocês tenham os dias de aula presencial e os dias de aula remota. E que, de alguma forma, as pessoas tenham alguma flexibilidade, né? Tenham capacidade de migrar daqui e ali, conversar, eventualmente fazer disciplinas em diferentes horários, tá? Hoje vocês estão vendo aqui uma tela de fundo diferente, nós estamos usando o Google Meet pela primeira vez. Então, queria começar perguntando se está todo mundo me ouvindo bem, se a imagem está aparecendo direitinho. Lembrando que como a gente está aqui meio improvisado hoje, se a gente tiver algum probleminha, por favor, não hesitem em comentar, em fazer alguma pergunta. Olha, eu estou vendo que a Viviane levantou a mão. Pode falar, Viviane. Oi, Luiz, boa tarde. Boa Desculpa tarde. tá sem a câmera ligada. Hoje eu também estou com um evento especial sem câmera. Vê Uhum. só, eu sei que ainda é muito novo para a gente falar sobre isso, mas como você tocou no assunto da volta às aulas, a gente está com a eminência aí de um vírus diferente, do coronavírus, mas um pouco mais forte, e que a vacina supostamente não tem comprovação de eficácia com esse novo vírus. Mesmo com essa ameaça, você acha que o Omicron, Samuel está colocando, mesmo com essa ameaça dessa nova variante, você acredita que esse calendário vai continuar ou se nós vamos ter uma nova suspensão, um novo planejamento? Porque, querendo ou não, a gente fica com medo, né? Viviane, então, o bom é que nós temos até fevereiro para tomar a decisão. Mas hoje, no dia 1º de dezembro, o que está acontecendo? A universidade está conversando muito, o reitor, com os coordenadores de curso, com os professores, com os representantes do sindicato dos professores, com os representantes dos alunos, os presidentes de DA, o DCE. Está todo mundo tentando conversar para tentar avaliar o risco, né? Qual que é o risco, qual que é a probabilidade de a gente ter problemas com essa estratégia. A estratégia que está na mesa hoje é proteger as pessoas mais vulneráveis e começar, no primeiro semestre de 2022, uma gradual transição para a normalidade. Tá? Então, como eu já comentava com algumas pessoas, é bem provável que a gente vai ter
só alguns dias de atividade no campus e outros dias que vão ser atividades remotas. Então, a gente quer, por exemplo, que uma disciplina que tenha uma atividade de laboratório, que exija algum tipo de interação presencial, que essas disciplinas voltem. Mas aí também vai depender se o professor é uma pessoa idosa, se o professor tem alguma comorbidade, se o aluno tiver algum problema, como é que ele vai poder se matricular, não se matricular, como que ele vai... Então, todas essas discussões estão sendo feitas agora. Até onde a gente sabe hoje, as nossas vacinas, elas são capazes de deter o adoecimento e a mortalidade. A doença parece ter ficado um pouquinho mais infecciosa, ou seja, se alastra mais rápido, mas não está aumentando o número de casos graves, não está aumentando o número de internações hospitalares. Então, a gente está com uma perspectiva relativamente boa. Um cenário que é favorável, entre aspas, ele é menos grave do que poderia ser. Se esse cenário se consolidar, continuar dessa mesma forma até o final de janeiro, aí esse plano vem a campo. A gente começa a ter algumas disciplinas presenciais, a gente mantém outras em regime remoto, e a gente principalmente, sabe, Viviane, conversa com todo mundo. Conversa, vê os casos especiais, vê a situação de cada um, e todo mundo tenta um pouco baixar a bola e falar assim, primeiro a questão é a sobrevivência, é a vida das pessoas. Depois a gente, obviamente, tem um compromisso com a qualidade do ensino. Então a gente não vai fazer todo o possível para não deixar a peteca cair, para não deixar, né, as pessoas na mão. Então, a minha resposta ainda é vamos ver. A gente não sabe se esse vírus, essa nova variante do vírus, se ela vai ter consequências mais graves ou se vai ser apenas uma espécie de uma aceleração para que essa doença se torne uma doença endêmica, ou seja, igual a um resfriado. Algum dia essa doença vai ser igual a um resfriado, que as pessoas muito jovens na vida já vão ter vacina, já vão ter vacinado, e que a doença deixe de ser mortal para 99,9% dos casos. Quando isso acontecer, coronavírus, Covid-19 vai ser igual um resfriado, que todo mundo tem, pode ter, um mais forte, outro mais leve, mas que muito raramente as pessoas morrem de Covid-19. Então hoje é o cenário mais provável, que a gente achava que só estaria em vigor daqui a alguns anos, e que variantes como essa podem acelerar, podem fazer com que esse cenário chegue mais rapidamente. Então, assim, minha preocupação, honestamente, sabe, Viviane, é mais com aqueles 40% da população mundial que não receberam nenhuma dose da vacina. Essas pessoas, elas realmente a gente pode ter um momento muito dramático na história da humanidade, porque a vacina está muito mal distribuída, né? Nós aqui no Brasil somos privilegiados, apesar de tudo, apesar de todos os trancos e solavancos que nós tivemos aí, apesar de tudo, nós somos privilegiados, que a grande maioria, eu acho que todos nós aqui, por exemplo, estamos com a segunda dose no braço já, né? Salvo quem quem optou por não receber. Mas, enfim. Então, é isso. A gente vai voltar com muita calma, com flexibilidade e entendendo que é um momento especial. Não dá para achar que o mundo voltou ao normal. Legal? Alguém gostaria de comentar ou de perguntar mais alguma coisa nesse sentido? Tudo bem, gente? Posso seguir adiante? Faz aí um sinalzinho, abre o Tudo microfone e bem, diz bem. professor, pode continuar. Legal. Obrigado, Vanessa. Pessoal, hoje nós temos uma guinada, assim, uma direção muito interessante na nossa disciplina. Até aqui, a gente teve um foco muito voltado para questões do que a gente chama de microeconomia. A microeconomia é aquela parte da nossa ciência, né, em que a gente se dedica muito a entender o comportamento individual,
de pessoas ou o comportamento de mercados específicos. O mercado de milho, o mercado de soja, o mercado de imóveis para aluguel, o mercado de insumos para construção. A gente sempre falava muito nessas ideias e explorava a maior parte do tempo essa versatilidade que nos traz o diagrama de demanda e oferta, né? Então essa tem sido a ênfase até aqui. Agora a gente vai mudar um pouco a perspectiva. A gente vai falar sobre a macroeconomia. A gente já descreveu a macroeconomia lá atrás, quando a gente falava o que é esse braço da ciência econômica. Nós vamos resgatar essa definição agora, mas principalmente nós vamos lembrar quais são as questões, as grandes questões da macroeconomia, tá? A macroeconomia, a definição, né, aquelas palavrinhas mais formais, diz assim: é o estudo de fenômenos que afetam a economia como um todo, fenômenos tais como a inflação, o crescimento de um país, o crescimento econômico, o desemprego de uma economia, né, a quantidade de pessoas procurando emprego, e até as flutuações que a gente chama de flutuações cíclicas da economia. O nosso sistema econômico, né, o sistema capitalista, ele é inerentemente instável. Faz parte do funcionamento do sistema ter momentos de crescimento forte, uma espécie de euforia, seguidos por momentos de depressão, momentos que parece que tudo vai por água abaixo, um monte de gente perde emprego. Então, o sistema econômico que a gente vive é um sistema que tem esse efeito de contágio, né? Que quando as pessoas estão otimistas, parece que tudo está indo bem, todo mundo contrata mais servidores, funcionários e tal, um monte de renda circula a mais na economia, e com isso as pessoas com renda vão comprar mais bens e serviços, vão contratar mais pessoas, e aí parece que há um ciclo virtuoso, né? Que uma coisa boa puxa a outra coisa boa. Tá. Por outro lado, tem também os momentos de depressão, de recessão, de desemprego, momentos em que as empresas fecham as portas, pedem recuperação judicial, pedem falência, demitem um monte de gente, começam a responder um monte para a Justiça do Trabalho, de tudo que não pagou e tudo mais. Tal. Então, a economia tem esse funcionamento cíclico. A tendência natural, se a gente não fizer nada, é a gente ver momentos de euforia sucedidos por momento de depressão. Tá? No final das contas, o gestor, né, um ministro da economia, o próprio presidente da República, todos aqueles ministérios lá em Brasília, em alguma medida, a função desse pessoal todinho é fazer com que essas flutuações não sejam tão intensas. Que quando a gente crescesse, a gente não crescesse de uma maneira imprudente, de uma maneira exagerada, a ponto de, alguns meses depois, sucumbir a um colapso muito terrível. Então, existe por trás da gestão da economia a ideia de que a gente precisa fazer a suavização dos ciclos econômicos. Então, gente, eu vou desenhar aqui, aproveitar que a gente está usando aqui esse instrumento aqui, né, de... Eita, não, aqui eu não consigo escrever. Tá, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas, assim, pensem, por favor, naquela curvinha que vocês estão acostumados a ver para ciclo, tá? Um sobe, desce, assim, bem regular, de mais ou menos a mesma dimensão, mais ou menos a mesma magnitude para cima e para baixo. Tá, o nome dessa curva, na matemática, é uma curva senoidal, uma curva que tem ciclos bem determinados de alta e de queda. Tá, a economia não é bem assim. Os ciclos de crescimento e decrescimento são muito mais radicais. Eles se assemelham muito mais a uma espécie de um eletrocardiograma, com aquelas mudanças bem nervosas, assim, dá uma subida forte, dá uma queda forte. A coisa funciona de uma maneira bem mais imprevisível, tá? Os ciclos são algo imprevisíveis. E aí vem
O macroeconomista, ou seja, o economista dedicado à macroeconomia, qual que é a praia dele? O que ele está ali para fazer? Bom, ele está ali para dizer assim, por que a renda média de um país como o Canadá é tão mais alta que a renda média de um país como o México? Por que os preços sobem tão rapidamente e em outros momentos eles ficam estáveis? Né? A gente está vendo aí o aumento do preço da gasolina, o aumento do preço do gás de cozinha, o aumento do preço de vários produtos que a gente consome, né, diariamente, tipo arroz, feijão e tal. O custo de vida ficando mais alto, né, o problema da inflação. Por que a inflação acontece? Tem uma série de possíveis explicações para isso. A gente vai ter que estudar os episódios de inflação que estão acontecendo no Brasil, ver se eles são muito diferentes do que estão acontecendo na China, nos Estados Unidos, tá? Então isso também é papel da macroeconomia. E uma terceira pergunta importante do macroeconomista é por que a produção e o emprego sobem rapidamente em certos períodos, mas tendem a desacelerar-se em seguida? Então, como tentar suavizar esse ciclo? É como se a gente falasse assim, não, o cara, um dia ele está muito otimista, ele acha que vai dar conta de trabalhar 14 horas por dia, no final das 14 horas de trabalho ele vai para balada, toma todas, namora, conhece pessoas e tal. No outro dia ele está acabado. Ele não vai para o trabalho, ele não quer conhecer ninguém, ele acha que a vida dele é um fracasso, que ele nunca deveria ter saído de casa. Aí chega no terceiro dia, ele fala de novo, opa, beleza, a economia está ótima, tudo vai dar certo, eu vou trabalhar, eu vou conhecer pessoas e tal. Tá, então, a gente precisa tentar evitar esses solavancos, tanto para cima quanto para baixo. Tem gente que acha que crescer rapidamente vai ser sempre bom. E a gente vai ver aqui que o Brasil já cresceu rapidamente em determinados momentos da sua história, né? Principalmente nos anos 70, diante da mais dura ditadura que o país já passou, o país crescia muito rapidamente. Então, do ponto de vista do emprego, da renda, grande parte da população estava bem. Tinha uma pequena parte da população que era excluída e que sofria muito e que foi cada vez mais excluída desse processo todo. Mas será que vale a pena? É claro que é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Ninguém hoje, em sã consciência, no planeta, acha que o crescimento econômico justifica a retirada de direitos civis, a retirada do direito do voto, a retirada do direito de ir e vir, a retirada do direito à livre expressão, a formação de partidos e tal. Então, mesmo nas ditaduras que ainda existem no mundo, as pessoas não aceitam uma ditadura porque preferem o crescimento econômico. Na verdade, essas ditaduras muitas vezes escondem uma tendência natural ao colapso. Mais cedo ou mais tarde a coisa acaba ruindo, tá? Perguntas até aqui, pessoal, com esse resgate do conceito de macroeconomia? Por enquanto, não. Muito obrigado, gente. Pessoal, vocês sabem que eu sempre peço um retorno assim, de vocês para saber se vocês estão me ouvindo bem e tudo mais. Hoje eu vou fazer um pouquinho mais ainda, porque, como eu disse para vocês, a minha conexão está especialmente instável, então eu vou precisar conferir aqui e ali se vocês estão me ouvindo, se estão me entendendo bem, tá? Tá. Dentro Tudo bem, dessa professor. ideia... Muito obrigado, gente. Valeu. Dentro dessa ideia do resgate daquilo que a gente já falou um pouco lá atrás, né, quando a gente começou a nossa disciplina, a gente falou sobre macroeconomia, falou sobre microeconomia, falou sobre o que são os modelos. Lá atrás, teve uma hora que a gente apresentou esse modelo que está na tela de vocês aqui, ó, gente, o modelo do fluxo circular da renda. Vamos resgatar um pouquinho o que é esse modelo. A gente falou assim, a economia, para organizar o raciocínio, né, as pessoas que se dedicam a estudar a economia,
para organizarem o seu raciocínio, muitas vezes eles partem de uma simplificação da realidade. Eu vou eliminar um conjunto muito grande de fatores que, a princípio, poderiam afetar o funcionamento de um sistema e vou tentar focar só no básico. Tá? Então, o nome disso é modelos, é a teoria. A teoria sempre é uma simplificação da realidade. Então, a gente falava desse modelo que dizia assim: suponha que existem só dois grupos de agentes. De um lado, você tem as empresas, do outro lado, você tem as famílias. Ah, e o governo? Não, não tem. Ah, e a fábrica no exterior? Não, não tem. Ah, e a ONG? Não, não tem. Suponha uma economia bem particular, bem simples. De um lado tem as pessoas, de outro lado tem as empresas. Sim, mas quem é dono das empresas? São as pessoas. Ah, tá, então tem algumas pessoas que são proprietárias das empresas. E aí, por serem proprietárias das empresas, elas recebem a renda gerada por aquela empresa, o lucro. Por outro lado, tem pessoas que não são donas de empresas. E aí, o que elas fazem? Elas vendem para as empresas o seu trabalho. Então, nesse modelo muito simples, as empresas não são autônomas completamente. Elas são unidades que são propriedade das próprias famílias e que contratam parte dos membros daquelas famílias para trabalhar. No final das contas, toda a renda gerada por uma empresa com a venda de bens e serviços, ela vai retornar para as famílias na forma ou de lucro das empresas, ou de juros, quando tiver tirado o dinheiro emprestado junto às famílias, ou de aluguéis, quando tiver, por exemplo, arrendado uma propriedade das famílias, ou de salários, quando tiver alugado a força de trabalho das famílias. Então, as rendas geradas pela empresa sempre vão voltar para as famílias. De que forma? Ou de juros, lucros, aluguéis ou salários. E essas pessoas que receberem a renda, o que elas vão fazer? Bom, elas vão usar o dinheiro proveniente de juros, lucros, salários e aluguéis e vão comprar os bens e serviços gerados por aquelas próprias famílias, por aquelas próprias empresas. Então é como se você estivesse numa economia, imagina-se uma economia do interior, né, de uma cidade menor, em que você tem uma grande cooperativa. Essa cooperativa, ela coloca à venda os produtos de todas as fazendas da região. E com a renda que essas pessoas fazem, elas vão lá e compram os produtos da própria cooperativa. Então, eu coloco um produto à venda na cooperativa, quando eu vender, eu uso esse dinheiro para comprar um outro produto à venda lá na cooperativa. Então, as famílias, mais ou menos, circulam a renda entre si. Esse modelo, que a gente chama de fluxo circular da renda, ele é uma grande simplificação da realidade, mas ele nos permite uma coisa muito interessante: identificar a equivalência entre dois termos fundamentais da economia, que é a renda nacional e a despesa nacional. Então, como é que funciona mais ou menos essa história? Imagina só, num país igual ao Brasil, de onde vem a renda das pessoas? A renda das pessoas vem ou do salário, porque elas trabalham, ou dos juros, se elas tiverem emprestado dinheiro para o governo, emprestado dinheiro para empresas, indiretamente, via bancos, se elas tiverem emprestado dinheiro para o próprio banco, que depois vai emprestar para uma outra pessoa e tal. Não pode ser juros. Elas também podem receber o aluguel. Eu sou dono de um apartamento lá no bairro de Casa Amarela, em Recife, e aí a pessoa que mora naquele apartamento paga para mim. Então, eu posso receber salários, juros pelo dinheiro que eu aplico nos bancos, aluguéis, se eu tiver uma propriedade que alguém está disposto a alugar, e também lucros, se eu for dono de um negócio, se eu for acionista do Banco do Brasil. Então, vamos lá, eu tinha um dinheirinho guardado, fui lá e resolvi comprar ações do Banco do Brasil.
Então, eu abri uma conta na corretora, fui lá e comprei 10 ações do Banco do Brasil. Gastei R$ 400. Esse dinheiro está investido no Banco do Brasil. Quando o Banco do Brasil tiver lucro, ele vai pagar lá 30 centavos, 40 centavos, R$ 1 por cada ação. Então, eu vou receber R$ 10, R$ 40, dependendo de quantas ações eu tiver. Então, as rendas das pessoas vão vir sempre de uma dessas formas: salários, juros, lucros ou aluguéis. E o que essas pessoas fazem com esse dinheiro? Elas comem, é claro. Ao comer, elas estão gastando com consumo, estão comprando alimentos. Sim, o que mais? Elas compram roupas. Quando elas estão comprando roupas, elas estão comprando roupas de empresas. Elas podem não gastar. Elas podem resolver guardar esse dinheiro. Sim, mas como é que você guarda esse dinheiro? Debaixo do colchão? Não. A maioria das pessoas vai lá e compram aplicações financeiras no banco. O banco recebe o dinheiro de uma pessoa e empresta para outra que está montando um novo comércio, que está começando a tentar desenvolver uma nova vacina, que está criando um novo tipo de roupa. E aí? Então, o dinheiro não fica parado em lugar nenhum. O que se gasta, por um lado, acaba gerando um tipo de um investimento, um outro gasto do outro. Então, a renda das famílias acaba sendo a despesa daquela economia. Se esse é o caso, gente, eu volto para essa figura aqui, observe que se esse é um fluxo fechado, se eu vou medir o volume que está sendo transacionado aqui nessa reta vermelha superior direita, o volume que estiver passando aqui é o mesmo volume que vai estar passando aqui embaixo, nessa reta inferior à esquerda. Por quê? Ora, porque só tem um caminho para o fluxo. O que sai de um canto vai para o outro, o que sai de um canto vai para o outro. Não há, entre aspas, vazamento. Então, essa é a visão que a gente tem da economia, que a despesa nacional é a mesma coisa que a renda nacional. Medir a renda nacional, a gente pode medir, seja pela soma de salários, lucros, juros ou aluguéis, ou pela soma de todos os bens e serviços que acabam sendo vendidos naquela economia. Pessoal, desculpe, vou fazer uma pequena pausa para pegar um copo d'água aqui, tá bom? Só um minutinho. Prontinho, de volta, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado também para buscar um copinho d'água. Quem é que foi buscar uma água aí? Tem que se cuidar, gente. Quanto mais água a gente bebe, melhor a nossa saúde. Tá. Então, eu ia explicando para vocês que a gente pode medir a economia, o fluxo, a velocidade dos negócios da economia pelas duas pontas. A gente pode ver quantos produtos, o valor financeiro de todos os produtos e serviços que estão sendo negociados, mas a gente pode ver também que todo esse dinheiro, mais cedo ou mais tarde, vai ser pago pelas famílias na forma de salários, juros, lucros ou aluguéis. Então, o que a gente vê é que o que entra de um lado acaba sendo direcionado para o outro, né? E essa é a ideia principal que a gente precisa para entender o conceito de produto nacional.
PIB, né? Frequentemente a gente fala sobre o PIB. A gente vai chegar nele daqui a pouquinho, tá? Mas antes de eu fazer essa explicação, deixa eu só fazer aqui uma espécie de um check-up aqui. Vamos ver se vocês concordam com esse argumento assim. Alguém que acabou de ouvir a minha fala nos últimos 15, 20 minutos pode falar assim: e se eu colocar o dinheiro na caderneta de poupança, né, em vez de comprar roupa, em vez de comprar alimentos, se eu colocar esse dinheiro na caderneta de poupança? Bom, mas na caderneta de poupança existe uma coisa chamada sistema financeiro habitacional. Esse dinheiro vai ser usado para construir imóveis, para construir a casa própria de alguém. Então, o dinheiro não fica parado no banco, lá numa conta, né, num cofre do banco. Ele acaba sendo emprestado e aí vai pagar pela compra de material de construção, pela contratação de mão de obra, de modo que o dinheiro sempre circula. Alguém poderia falar assim: ah, não, mas espera aí, e se eu pegar minha renda e comprar terra? Se eu comprar terra, então esse dinheiro saiu de circulação. Então vai. Ah, não, mas espera, quem vendeu a terra para você vai receber o dinheiro, e aí essa pessoa vai lá comprar outros bens, comprar automóveis, comprar roupas, viajar, vai fazer outros gastos. Então, mais uma vez, o dinheiro não fica parado. Aí alguém pode falar assim: e se eu receber meu salário e enfiar debaixo do colchão da minha casa? Pronto, não vou gastar. Esse dinheiro não sai do sistema? Pessoal, o próprio momento em que você recebeu esse dinheiro, como salário, foi porque você já vendeu um serviço. Então, o dinheiro já circulou. Então, a ideia é de que esse sistema, ele contabiliza qualquer fluxo que tiver. Alguém ainda poderia perguntar uma quarta pergunta, assim, fazer: vem cá, e se eu pegar esse dinheiro e comprar um produto do exterior, comprar um produto da China? Gente, na economia, é como se a gente tivesse um agente lá chamado resto do mundo. É como se fosse uma pessoa, que a gente chama de resto do mundo. Essa pessoa lá, resto do mundo, ela também compra da gente, ela também vende para a gente. Então, o nosso sistema inclui toda a forma de circulação. É claro que a gente vai contabilizar, né, fazer a conta direitinha do dinheiro que fica aqui no Brasil e o dinheiro que vai para fora, tá? Mas, de toda forma, existe toda uma área da economia chamada contabilidade nacional. Contabilidade nacional é essa medida de todos os fluxos, de para onde vai o dinheiro, quem gastou com o quê, quanto que virou novas empresas, que a gente chama de investimento, quanto que ficou no consumo de bens não duráveis, do tipo um sanduíche que você comeu, acabou. Quanto que foi para bens duráveis, né? Quando você, por exemplo, compra um automóvel, aí você passa a usar aquele bem por muitos anos e tal, a gente chama isso de um bem durável. Então, existe todo um braço de pesquisa social chamado contabilidade social. É uma área da economia que vai mensurar quanto dinheiro que está indo para cada direção, tá? Para cada parte. O Michael levantou a mão. Pode falar, Michael, por favor. Ô, professor, boa tarde. Boa tarde. Cheguei um pouquinho atrasado na aula, mas desculpa, tá? Mas eu consegui entender qual que é o assunto da questão. Eu queria falar sobre essa questão do gasto do dinheiro do Brasil em outros países, né? O senhor falou aí que é como se fosse um fluxo, né? Um rio, né? A coisa vai e volta o tempo todo. Mas assim, a gente vê, né, hoje em dia também, que a gente vê que muito dinheiro sai de um país, ele pode sair muito dinheiro de um país, e ele pode se manter em outro país. Como que essa coisa, você falou que uma hora ali, os valores eles são iguais, né? Mas será que quando esse tipo de ocorrência acaba acontecendo, o valor ele não muda, não altera no nosso país? Excelente pergunta, Michael. Assim, quando os fluxos estão mais ou menos se compensando, tudo está tranquilo. Então, só para dar um exemplo, tá?
Se o Brasil vai lá e compra um monte de celular da China, mas a China vem aqui e compra um monte de soja, minério de ferro do Brasil, e se esse dinheiro está mais ou menos igual, o quanto que a gente gasta com a China, o quanto que a China gasta com a gente, está tudo bem. Também estaria tudo bem se a gente tivesse assim, não, o Brasil compra da Argentina, do Paraguai e dos Estados Unidos, mas vende para a China. Se esses dois volumes estão mais ou menos equivalentes, né? Se a gente gasta tanto dinheiro aqui na América em geral, quanto outros países gastam de lá da Ásia comprando aqui do Brasil, também essas coisas ficam mais ou menos tranquilas. A gente vai ter problema quando esses fluxos forem muito diferentes. Se a gente tiver muito brasileiro comprando fora e pouco estrangeiro comprando aqui dentro, tá? Quando a coisa ficar desequilibrada, aí a gente vai ter problema. Seja para pagar as nossas obrigações, seja com o acúmulo de um dinheiro que a gente parece que nunca vai usar. Faz sentido, Michael? Faz sentido, professor. E essa é a questão do que chamam de a guerra econômica, é em cima dessa fuga de capital dos países. Porque tem aquela coisa, né? Um país, quando ele está querendo ferrar o outro país, ele deixa de vender uma coisa para ele. É, e aí fica nessa briga e tal. Você poderia esclarecer um pouco mais isso? Claro. Então, vamos ter bastante cuidado quando a gente usar a expressão fuga de capital. Fuga de capital acontece quando um determinado país acaba sendo visto como perigoso demais, como sendo arriscado demais. E aí as pessoas começam a vender tudo que podem para tentar sair daquele país. Tá? Então, vende automóvel, vende imóveis, vende as aplicações financeiras, vende tudo que tiver. Sai um pouquinho aqui do sol, o sol agora chegou para me pegar aqui. Vende tudo que pode para ficar protegido do risco. Tá? Isso pode acontecer, mas não é muito comum. A expressão que você falou também, você falou assim, guerra comercial. Quando um país está retalhando o outro por algum tipo de prioridade que está dando para este ou para aquele bem e tal. Também isso é uma coisa muito específica. A gente costuma falar, quando a gente vê países como Estados Unidos e China, né, disputando uma liderança. Então, se a China começa a vender mais celular no Brasil, significa que os Estados Unidos tendem a vender menos celular no Brasil. Então, como elas sabem que elas têm disputas em territórios terceiros, né? Aqui no Brasil, interesse americano conflitando com o interesse chinês, aí elas podem ter, né, os seus disputas. E uma tenta prejudicar a outra, uma tenta se dar melhor do que a outra. Isso acontece também, tá? Mas, do ponto de vista da contabilidade nacional, a grande preocupação que a gente precisa ter agora, nesse momento, é assim: um país que tem mais saída de recursos do que entrada gera um problema. Um país que tem mais entrada de recursos do que saída também gera um problema, entendeu? Então, o foco nesse momento, Michael, é sobre desequilíbrios, tá certo? Perfeito, professor, entendi. Maravilha. Então, gente, a gente está construindo toda essa explicação para a gente chegar a entender com mais profundidade do que aquela discussão do dia a dia, do que se chama de PIB, de Produto Interno Bruto, tá? Essa é uma medida fundamental e eu vou tentar explicar para vocês por que essa medida não apenas é importante, mas ela é também precária. Ela não quer dizer que um país está bem. Ter o PIB grande não quer dizer que um país está bem, tá? Então a gente vai tentar entender primeiro como que se mede esse produto interno bruto, para depois, e junto com isso, entender por que se mede esse produto interno bruto, tá? Não é apenas o como se mede, como se faz a conta, mas também como se deve interpretar o resultado. O que isso quer dizer? Então vamos começar com um exemplo bem simples, tá? Suponha que eu, você, qualquer um de nós tenhamos aqui
um carrinho de pipoca, tá? Eu sou dono de um carrinho de pipoca, eu vou lá para a porta da igreja, vendo lá minha pipoca e ganho dinheiro. Se eu saio de casa só uma vez por semana, só no domingo, para ir para a porta da igreja vender o meu carrinho de pipoca, a maior parte do tempo aquele carrinho de pipoca está ocioso. Está parado lá no quintal lá de casa e não está rendendo nada, né? Não está gerando nenhuma renda para mim. Agora, se eu sou um cara mais né, empreendedor, eu pego esse carrinho de pipoca e falo assim, já sei, eu vou acordar bem cedinho, vou para a porta da escola. Aí, na hora que terminar a entrada da escola, eu vou sair, eu vou ali para perto daquele sinal. Depois, no final da escola, eu vou estar na porta, no final da aula, eu vou estar na porta da escola de novo. De tarde, eu vou ali para a saída do culto evangélico. E de noite, eu vou lá para a igreja de Boa Viagem. Tá. É o mesmo carrinho de pipoca. Só que esse cara vai comprar mais milho, vai comprar mais óleo, vai trabalhar muito mais horas por dia. Então ele vai pegar o mesmo carrinho de pipoca e vai girar, vai usar integralmente o potencial daquele ativo. Pronto, é isso que mede o PIB. O PIB, o Produto Interno Bruto, nos dá uma medida de o que nós brasileiros estamos fazendo com todas essas terras, com todo esse sol, com todo esse ativo da natureza que a gente tem, com a água dos rios, com a força de trabalho das pessoas. Então, é como se isso tudo fosse o carrinho. E a gente pode fazer nada, a gente pode fazer muito pouco com tudo que a gente tem, ou a gente pode usar plenamente o nosso potencial. Então, quando a gente fala no PIB, no Produto Interno Bruto, a maioria das pessoas pensa nisso como falando assim, qual que é o país que está rico? Mas, na verdade, a gente deveria entender isso e dizer assim, qual que é o país que é eficiente, que pega as suas capacidades e as coloca em prática, e usa da melhor maneira, sendo capazes, assim, de gerar renda. Tá? Então, o Produto Interno Bruto passa a ser visto não apenas pela maneira como ele é calculado, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Mas principalmente pelo que ele representa. Se um país vê o PIB crescer 2, 3%, é como se ele falasse assim, esse cara agora está pegando o carrinho de pipoca dele e está fazendo mais renda com o mesmo carrinho de pipoca. Então, fazer o PIB crescer não é uma ideia apenas de dizer assim, nós temos mais dinheiro. É uma ideia principalmente de falar assim, desculpe, é principalmente falar assim, nós estamos rodando melhor, usando melhor o nosso potencial, tá? Tá, mas de toda forma, então vamos lá para a definição. A gente sempre faz aqui uma definição formal e depois a gente vai descrever e vai conversar um pouquinho sobre ela, tá? Então, qual que é a definição do Produto Interno Bruto? É o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país ao longo de um certo intervalo de tempo. Tá, então a gente olha e fala assim, qual a soma financeira de todos os bens e serviços ao consumidor que aconteceram, né, transações que aconteceram em um determinado território dentro de um certo intervalo de tempo. Então, se num determinado ano o Brasil vendeu 150 mil automóveis, pronto, vê quanto que custa cada automóvel. Em média o automóvel custa 60 mil reais. 60 mil vezes 150 mil, vê quanto que dá, fala assim, pronto, isso aqui é um valor em real. Só que quando a gente soma o valor de todos os bens e serviços negociados dentro das fronteiras do Brasil ao longo de um ano como 2021, é muita coisa, gente. É muito bem, é muito serviço, é muitas negociações. Quando a gente soma tudo isso, a gente chega a números do tipo 5 trilhões. O que é 5 trilhões? Ninguém sabe que essa quantidade é tão grande
que a gente não consegue nem raciocinar direito o que é. Então, a maior parte das vezes, o que a gente faz é falar assim, quanto que cresceu comparado com o ano passado. É por isso que vocês escutam falar assim, como é que foi o PIB desse ano? Foi 3%. Não é que o PIB foi 3%, é que comparado com o ano anterior, o volume total de bens e serviços negociados para o consumidor dentro do território nacional, sempre, né, produto interno bruto, esse volume total foi 3% maior do que o ano anterior. Então, a gente não costuma falar o valor em reais. 5 trilhões, 10 trilhões, 20 trilhões de dólares, 7 trilhões de dólares. Esses números, eles têm pouco sentido. Eles fazem melhor sentido quando a gente compara com o ano anterior. Tá? Então, é por isso que a gente escuta falar, não, o PIB cresceu 2%, o PIB decaiu 2%. Tá, vamos dar destaque a alguns elementos dessa descrição aqui, tá, gente? Primeiro, a gente está falando bens e serviços finais. Vamos entender essa ideia aqui antes da gente seguir adiante. Imagine que você saia de casa hoje, vá lá no shopping e compra um relógio para o seu pai. Vou dar de presente de Natal para o meu pai um relógio, tá? É claro que essa transação, você pagou lá R$250 no relógio. Pô, carinho esse relógio, hein? Mas tudo bem. Você pagou R$250 nesse relógio. Esse valor, R$250, entra na conta do PIB de 2021. Tá? Foi uma transação, consumo final, a compra desse aparelho. Tá. Só que aqui a gente pode ter, ao longo da cadeia produtiva, várias outras contabilidades. Quer ver? A gente pode falar assim, não, uma parte das coisas que estão nesse relógio foi feita de aço. Eu tinha lá contabilizado também a produção de aço do Brasil. Eita, mas será que eu vou somar duas vezes? O aço, quando ele estava sendo produzido lá na siderúrgica, com o aço que está incluído no preço do relógio? Não, eu não posso somar duas vezes. Então, eu só vou contar os bens e serviços finais. Eu não vou contabilizar a transação intermediária de quem comprou minério de ferro, comprou outras coisas para produzir o aço, de quem vendeu o aço para uma metalúrgica, de quem transformou o aço em pequenos lingotes mais fininhos, de quem modificou o aço para fazer o formato das peças do relógio. Tá? Então, eu não posso contabilizar o mesmo aço várias vezes. Então, o que eu faço? Eu calculo só os bens e serviços finais, só quando eles chegam lá na mesa ou no braço do consumidor. Tá? Então, a gente contabiliza o valor dos bens e serviços finais, aqueles lá na ponta. A gente não faz dupla contagem. Esse é o primeiro destaque. O segundo destaque que eu queria dar é que se chama produto interno bruto. Ele inclui a produção de empresas agropecuárias brasileiras que estejam no Brasil. Mas ele não inclui, por exemplo, uma fazenda pertencente a brasileiro que vive no Paraguai. Porque é interno, né? O produto é interno bruto. Então, ele tem que estar sendo gerado dentro do território nacional. Se esse produto, ainda que seja gerado por uma empresa brasileira, estiver sendo fabricado lá fora, ele não contabiliza no produto interno bruto. Por outro lado, se uma empresa alemã ou chinesa vem aqui dentro do Brasil e fabrica um automóvel, seja aqui na fábrica de Goiânia, né, a Fiat, seja numa fábrica lá na Bahia, se uma empresa estrangeira vem para o Brasil e produz aqui, aí essa produção vai entrar na conta do produto interno bruto. Peguei uma tossezinha aqui, acho que minha garganta hoje não está me deixando dar aula. Mas vamos lá. Tá, então, o produto interno bruto, ele vai incluir as coisas que acontecem dentro do território nacional, tá? Seja de propriedade de brasileiro, ou seja de quem for. O que interessa
é se aconteceu dentro do território nacional. Tá. O produto interno bruto também não inclui totalmente as atividades ilegais. Então, se você adquire drogas entorpecentes, se você compra produtos falsificados, se você, de alguma forma, participa de um mercado ilegal, apenas uma parte do dinheiro que você está gastando vai chegar na contabilidade, vai ser contado. Então, nos países onde existe um grande comércio informal, muitas vezes acontece de o PIB ser subestimado, ou seja, ser estimado equivocadamente a menos. Por quê? Porque a gente não está vendo tudo, né, que está sendo transacionado naquela economia. E um outro detalhe interessante é que quando a gente tem um produto que é produzido, né, gerado, criado dentro da fábrica, mas chega no dia 31 de dezembro e a fábrica ainda não vendeu, só uma curiosidade, tá, gente? Se o produto foi criado, ou seja, pagou salário para fazer, usou insumos para gerar, vamos dizer, uma cadeira de madeira, né? Então, você comprou madeira, você contratou o marceneiro, você contratou o verniz, pagou pelo verniz e tal. Construiu a cadeira, mas chegou o dia 31 de dezembro e você ainda não tinha vendido, e aí? Porque essa renda toda já foi paga. E agora, se você ainda não vendeu? Tá. Quando essas coisas acontecem, esse valor é contabilizado como um investimento. É como se fosse a empresa criando um ativo que no ano seguinte ela vai ter renda, vai gerar algum tipo de riqueza a partir da venda daquele produto, tá? Tá, então, o PIB ele nos dá essa medida de o quanto eficiente que um país tem sido. Agora, vamos dar uma olhadinha no perfil recente do comportamento do PIB, tá, gente? Deixa eu ver aqui que eu acho que eu tenho uma perguntinha. Vanessa, diga lá, pode fazer a sua pergunta. Ô, professor, então, no caso, os produtos que são produzidos aqui no Brasil, que são exportados, entram nessa conta do PIB. Agora, os que são importados não entram, é isso? Exatamente. Exatamente. Você já adiantou uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. Na contabilidade, a gente soma, né, com sinal positivo, aquilo que o Brasil produz internamente, mas vende lá fora. Então, é uma renda lá de fora que está gerando emprego e renda aqui dentro. Mas quando o Brasil compra lá de fora, a nossa renda aqui vai gerar emprego lá na China. Então, aí vai entrar com sinal negativo. Então, quando for importação, aquilo vai entrar na conta total da economia com um sinal negativo. Foi uma renda que foi embora. Foi gerar emprego lá na China, ou lá na Argentina, ou lá em outro lugar. Excelente pergunta, tá? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Eu adoro quando vocês fazem a pergunta, porque acaba que a dúvida de um não apenas tira a dúvida de outros também, mas faz com que a explicação fique mais completa. Não? Ok. Então, vamos prosseguindo. Gente, olha só. Eu coloquei aqui um diagrama para vocês. São notícias da Agência de Notícias do IBGE. Todo mundo sabe que o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão oficial do governo para fazer um monte de contas, para conhecer o Brasil, para o Brasil se conhecer. O IBGE foi fundado lá nos anos 50 pelo Getúlio Vargas, o governo do Getúlio Vargas, que olhou e falou assim: como é que a gente vai gerir, planejar esse país se a gente não o conhece? Se a gente não sabe quantas pessoas temos aqui, a gente não sabe qual que é o fluxo de chuvas neste ou naquele território, se a gente não sabe quais são os climas de diferentes regiões do Brasil. Então, a ideia do IBGE é uma ideia de um país que quer se conhecer.
e que, para se conhecer, precisa levantar os números com cuidado, né? Um dos números que o IBGE calcula é o do Produto Interno Bruto, desde os anos 50, tá? Tá, então vamos dar uma olhada aqui que vocês estão vendo aqui no diagrama. Vocês estão vendo sinais positivos em azul e negativos em vermelho, de como que o PIB vem avançando desde 2014. Então aqui, ó, em 2014 tinha hora que era 0, tinha hora que era positivo 0,9, tinha hora que era negativo menos 1,5, depois voltou para 0, depois subiu para 0,5. De 2015 em diante, gente, parece que a coisa desgringolou. 0,8 de queda no primeiro trimestre, queda de 2,4 no segundo trimestre, queda de 1,6. Então, o ano de 2015 foi inteiro de quedas, até o início de 2016. Depois a coisa começou a se recuperar um pouquinho em 2017, vocês estão vendo as barrinhas todas em azul aqui, mas sempre números muito pequenos. Então o Brasil ficou patinando, digamos assim, ele não conseguia avançar muito rapidamente na criação de novas empresas, na criação de novos empregos e tal. Então o país ficava tentando, sem muito sucesso, voltar a crescer. Aí veio 2020, gente. Olha o tombo que a pandemia provocou. No primeiro trimestre a gente teve uma queda pequena, de menos 2,2, mas no segundo trimestre a gente teve uma queda de 9,2. Então, é como se aquele carrinho de pipoca, que costumava a sair 7 dias por semana, passou a sair 6. Então, é um enorme grau de ociosidade. Se você pensar, né, além dessa analogia um pouco simplista, se você pensar na ideia de um monte de pessoas que queriam trabalhar e não conseguiam emprego, um monte de empresas que queriam vender, mas não encontravam ninguém para comprar seus produtos. Então, a economia levou um grande tombo, né, nesses 2 primeiros trimestres de 2020. No terceiro e no quarto, a coisa se recuperou um pouco. Mas observe que foi apenas uma recuperação. A gente não entrou numa nova rota de crescimento. A gente simplesmente recuperou aquilo que estava mais ou menos ocioso. Então, o Brasil, depois dessa história toda, ainda está olhando para o lado e falando: será que eu vou crescer? Será que eu não vou crescer? Para onde que eu vou a partir de agora? Nós ainda somos um país com muita dificuldade de saber para onde que nós estamos indo. Tem hora que parece que a gente está indo bem, tem hora que parece que a gente vai retomar o nosso ritmo de crescimento, e tem hora que a gente, entre aspas, cai na real. Estou tentando escapar do sol aqui, ele vai mudando, vai chegando no meu rosto. Só um minutinho, pessoal. Só me ajustar aqui para poder enxergar vocês bem também. Então, o que esse diagrama mostra é que as flutuações da economia brasileira, elas têm revelado um certo padrão que não é muito saudável. A economia não está muito bem. A gente passou por longos processos de queda, e quando a gente tem esse número aí em vermelho por 2 trimestres seguidos, o nome que a gente dá para isso é recessão. Cada vez, ali igual 2015, a gente tem vários trimestres seguidos com queda no PIB, cada vez que isso acontece, são centenas de milhares de famílias que perdem emprego, pessoas que têm que vender os seus imóveis e morar em lugares mais simples, pessoas que não conseguem manter o seu comércio, fecham as portas, pessoas que desistem de uma profissão e começam a viver de bico. Então, a recessão, ela tem um profundo impacto social. Cada vez que a gente vê esses números com um sinalzinho ali vermelho e caindo, isso aqui não são apenas números, tá, gente? Isso aqui não são apenas variações de um cálculo lá metafísico lá dentro do IBGE. Isso aqui é um monte de coisas acontecendo na economia. E o padrão do comportamento do nosso PIB tem dado um alerta muito forte. O alerta é dizendo assim: nós não estamos fazendo essa economia decolar.
Nós temos problemas graves para fazer essa economia se comportar de uma forma que seja compatível com o seu potencial, que seja parecida com aquilo que, de fato, nós podemos fazer. Perguntas, comentários até aqui? Esse diagrama é muito impactante, não é? Sim, professor. Eu percebi ali que a gente teve uma queda ali de. Só para tirar essa dúvida, foi em 2021, foi? Essa queda de 9? Foi 2020, foi a pandemia, né? 2020, né? É, Esse crescimento de 7, alguma coisa, que eu não tô conseguindo ver direito. 7, 7,8. é, Ele só é tão alto assim por causa da queda, porque ele é diretamente calculado com essa queda, ou ele é alto porque realmente o Brasil cresceu isso é, é, acima do que ele perdeu, no caso. pronto. Então vamos imaginar, tá? Você é dono de uma franquia no shopping. Você vende aquele mate leão, sei lá, Casa do Pão de Queijo. Você tem um comércio dentro de um shopping de Recife. Aí chegou no segundo trimestre, né, a partir de abril de 2020, shopping fechou. Shopping fechou, tudo que você podia vender, você só vendia por vendas online, você só vendia pelo iFood. Então, o seu faturamento caiu drasticamente. Você antes faturava, você conseguia vender um total de, sei lá, 80 mil reais em produtos por mês. Chega no mês seguinte, você mal e mal consegue vender 60. Ora, se você caiu de 80 para 60, você teve uma queda de 25% no seu faturamento. Se a gente tirar a média de todas as empresas do país, elas tiveram um faturamento médio quase 10% menor. Só que aí chega depois o segundo semestre, a economia começa a reabrir, aí o cara sobe o faturamento dele que tinha de 80 mil, caído para 60, agora sobe para 75. Ainda não voltou aos 80 mil original, mas se for comparar com 60, 75 para 60, ele cresceu 15. Então, quando ele volta, entre aspas, para um patamar próximo ao normal, a taxa parece ter explodido lá para cima. Mas, na verdade, é porque a base de comparação era muito baixa. Entendeu, Michael? Entendi, professor. Entendi. Legal. Era justamente essa a minha dúvida. Não, essa pergunta é muito importante, por quê? Porque quando você lê as notícias de jornal de hoje em dia, está todo mundo falando assim, a economia do Brasil vai crescer cerca de 5% esse ano. Mas está Uhum. todo mundo prevendo um desempenho ruim para 2022. Diz que em 2022 vai ficar só ali crescendo 1%. Como é que pode um país que nesse ano vai crescer quase 5%, no ano que vem a previsão é que vai crescer só 1%? Ah, bom, vai crescer 5% esse ano, comparado com 2020. Como 2020 foi tão ruim, aí parece que a gente está crescendo bastante. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo é apenas tendo uma base de comparação muito ruim. Como a base de comparação era muito baixa, a gente parece ter dado um salto para frente, mas na realidade é um salto bem pequenininho. No caso, Luiz, não é uma crescente, é uma recuperação da crescente anterior, antes da queda, uma recuperação dos índices anteriores. Então, a gente poderia se colocar dessa forma, se não houve crescimento, se houve retardo na economia, a gente não poderia nem dizer que há um crescimento. Pode-se dizer que há uma recuperação, não é isso? É verdade. A gente não dá para falar que o processo, há um processo de crescimento. A gente tem apenas uma recuperação nesse momento. Então, para o país voltar a crescer, né, para o país realmente engrenar e crescer por 2, 3, 5 anos seguidos, a um ritmo de 3, 3,5%, para que a gente consiga um processo de crescimento, a gente precisa fazer um monte de dever de casa. Uma grande parte deles é com reformas.
Uma outra parte é a gente também ter uma melhor organização do nosso ambiente de trabalho, que ainda é muito ruim. Então, a gente tem muito pouca gente frequentando escolas técnicas, a gente tem muito pouca gente conquistando diploma superior, a gente tem muito pouca gente com recurso para abrir empresa. Então, tem um grande capacidade de talentos que a economia tem que fica dentro de casa, sem oportunidade de trabalhar, sem oportunidade de fazer acontecer tudo que a pessoa pode. Então, o Brasil fica sendo chamado toda hora ainda de Brasil, o país do futuro. Né? A gente fica esperando que algum dia a gente vai alcançar esse potencial. Mas parece que esse dia nunca chega, né? Faz sentido, Viviane? Faz sentido. E uma coisinha que eu ainda não consegui associar foi essa, esse ano, no segundo semestre desse ano, né, 2021, foi que nós tivemos pessoas trabalhando por conta própria, abrindo sua empresa por necessidade, não abrindo sua empresa, né, sendo os pequenos empreendedores por necessidade, não por planejamento. E ainda não entendi como é que essas pessoas entram no PIB, porque elas entram para, na verdade, para sua sobrevivência, ela não faz um investimento direto nessa empresa, é como se fosse, não houvesse capital de giro. Então, como é que essas empresas, medida pelo PIB, se elas entram no PIB, ou se eu estou fazendo salada de fruta, porque eu não consigo enxergar esses pequenos empreendedores de necessidade e essas empresas que surgiram. Nós tivemos segundo o Sebrae, nós tivemos um ápice de surgimento de pequenas empresas muito grande nesse segundo semestre. Então, o que isso argumenta nesse PIB, né? nessa planilha aqui que a gente está trazendo? Ou se eu estou misturando e fazendo salada de fruta? Não, eu acho sua pergunta ótima, Viviane. Assim, é claro que a gente tem pessoas que não têm formação para ser empresário, que muitas vezes sabem muito pouco de contabilidade, não recolhem impostos, né, não contratam por carteira assinada, simplesmente começam a, sei lá, fabricar bolo dentro de casa e vender para os vizinhos. Tá, mas quando essas pessoas vão fabricar o bolo, elas compram farinha. Quando ela compra farinha, esse dinheiro entra na conta do PIB. Ah, para fabricar o bolo, elas também vão comprar manteiga, ovos. Ah, tá. Então esse dinheiro também entra na conta do PIB. Elas também vão comprar gás de cozinha, né, para fazer o seu fogão funcionar. Também entra na conta do PIB. Ah, mas e a quantidade de horas que ela trabalhou ali dentro de casa, né? Ah, não, essa conta não conta. Então a gente acaba tendo uma mensuração a menor do que realmente foi a geração de renda. Se a economia informal cresce, não quer dizer que a gente absolutamente ignore. A gente só capta uma parte do que foi o crescimento. E esse crescimento, o problema dele é que ele não é duradouro. Né? O problema é quando a gente coloca uma fábrica de bolos que vai produzir 2.000 bolos por dia, que vai vender para 6 estados do país e exportar para mais 5 países diferentes. Quando a gente faz isso, essa empresa vai ganhando escala, vai ganhando musculatura, vai aprendendo processos mais sofisticados, vai fazendo bolos melhores, com ingredientes estrangeiros, enfim, dando nome requintado para o seu produto, ela vai ganhando mais poder. E quando a gente tem aquela confeiteira residencial, uma pessoa que na própria casa vai lá buscando alguma fonte de renda, essa pessoa, qualquer aperreio que aparecer, ela pode sair do mercado. Ela não tem capital de giro. Se o fogão dela estragar, por exemplo, ela pode não ter dinheiro para consertar. Então, é uma atividade, claro, entra para o cálculo do PIB? Entra, mas não é uma atividade que vai gerar crescimento duradouro. Então, a gente comemora, entre aspas, que as pessoas estejam conseguindo sobreviver num ambiente tão difícil. Mas, como economista, a gente precisa ser realista. Isso não vai gerar um processo de autonomia,
de crescimento pessoal tão grande assim. Então, essa economia de pequenos empreendedores informais, ele é mais uma mostra dessa força do povo brasileiro, da resiliência que o povo brasileiro tem, que mesmo na situação de maior aperreio, ele vai lá e dá o seu jeito, ele não vai ficar fingindo de morto, ele corre para enfrentar os desafios, entendeu? Faz sentido, Viviane? Faz sim. Só preocupante, né? Porque quanto mais essa pessoa investe, ela está investindo por necessidade, não tem um estudo, não tem uma preparação, então, se querendo ou não, essa pessoa, a porcentagem dela quebrar e de voltar a estacar zero e ter uma necessidade muito maior é muito grande. Não só preocupante para a questão social, mas econômica fez muito sentido. Legal, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Eu mostrei esse diagrama para vocês. Não é para deixar ninguém depressivo, não, tá, gente? Mas eu vou pegar agora uma perspectiva mais longa, tá? Para a gente ver que a coisa também não é assim uma coisa sem conserto, tá? Olha o que eu coloquei agora para vocês, pessoal. Eu coloquei essas taxas de variação, só que não de trimestre a trimestre a partir de 2014. Agora eu coloquei o volume anual comparado com o ano anterior, né, que é a medida mais comum do cálculo do PIB. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que vem acontecendo desde o ano 2000. Do ano 2000 em diante, a gente teve momentos que a economia desacelerou, e aí você está vendo a linha de tendência caindo. Depois, a economia acelerou até ali para 2010, final do governo Lula. No final do governo Lula, a economia brasileira começou uma outra grande tombo. Esse desenho que vocês estão vendo aí, honestamente, sabe o que parece? Parece uma montanha-russa. Parece uma montanha-russa no sentido de que ela subiu, 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 parecia que estava ótimo, e de repente veio um tombo, uma grande, grande, grande depressão. 2011, 2012, 2013 parecia que ia tentar recuperar um pouquinho, 2014 já caiu mais, e aí sim, 2015, 2016, profundas recessões, com muita gente perdendo emprego. De lá para cá, quando a gente começava a tentar se recuperar um pouquinho, nos anos de 2017, 18, 19, vem 2020 a pandemia e joga a gente lá para baixo de novo. Eu já falei aqui para vocês, né, que se a gente caiu cerca de 4% em 2020, a perspectiva é que a gente vai subir em 2021 cerca de 5%. Mas a essa altura do campeonato, você já entendeu, não se trata de um processo de crescimento igual aquele dos 10 primeiros anos do século. Né? Nos 10 primeiros anos do século, você viu a economia engrenar e ficar ano após ano superando os 3, 4, 5, 6%. Nesse momento, a gente tem um monte de pessoas conseguindo emprego, um monte de pessoas montando novas empresas, um monte de empresas estrangeiras migrando para o Brasil. Então, aquilo que aconteceu lá nos 10 primeiros anos do século XX não é o que vai acontecer em 2021. O que vai acontecer em 2021 é apenas uma recuperação, porque a base de comparação, 2020, é muito ruim. Diga lá, Vanessa, pode falar. Aconteceu alguma coisa em específico em 2009 para ter tido essa queda? Porque vinha ali, né, num crescimento, não num crescimento, né, mas vinha ali com taxas acima de zero e aí teve essa queda em 2009. Aconteceu alguma coisa em especial? Aconteceu sim, é uma ótima pergunta. No final de 2008, a gente teve uma crise financeira internacional. Então, o que aconteceu foi que a economia americana estava crescendo rapidamente, mas de uma hora para outra as pessoas ficaram muito, muito, muito pessimistas, porque viram que aquele crescimento poderia ser revertido rapidamente. Então a gente teve uma crise financeira, várias pessoas tirando dinheiro, os dinheiros que tinham depositados em certos bancos, e essa crise financeira acabou se
contagiando o sistema financeiro internacional. Então, em vários lugares do mundo, o mercado de crédito, de empréstimos, de aplicações financeiras parou, travou. Estava todo mundo tão pessimista que todo mundo parou de fazer negócios. Aqui no Brasil, a gente também teve esse impacto, mas foi um impacto passageiro. E é uma coisa curiosa que, neste momento, o governo Lula tomou uma medida muito, muito, muito prudente. Ele falou assim: já que eu tenho 2 bancos públicos que são enormes, que são gigantes, são membros desse oligopólio, né, que dominam o setor bancário, são 2 bancos públicos, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, o presidente Lula deu ordem a esses bancos assim: empresta dinheiro. Aí o pessoal fala assim: mas a que taxa? Eu falo assim: não me interessa. Saia correndo e empreste dinheiro. Não deixe ninguém sem dinheiro que queira tomar emprestado, sem ter como tomar emprestado. Então, a crise financeira ela teve um efeito profundo em algumas economias, mas no Brasil não foi tão grave. Muito porque a gente tem um mercado fechado, né? São poucos bancos estrangeiros que operam no Brasil, mas também em função dessa boa reação do governo Lula. O governo Lula foi muito inteligente em lidar com essa crise e evitar que aquilo se transformasse em um pessimismo generalizado da economia, o que aí sim poderia fazer com que a gente tivesse uma recessão mais profunda. Então, ao final de 2008 começou a crise financeira, o seu efeito foi mais sentido no ano seguinte, em 2009, mas foi um efeito bem passageiro, bem rápido. Tanto que em 2010 a gente já tinha dado aquele salto lá para frente, crescendo 7,5%. De 2011 em diante, quando começa o governo da Dilma, é que a coisa voltou a desgringolar. Aí a gente tem uma tendência clara de queda, que foi acabar lá em 2016, até com o impeachment da presidente. Diga lá, Michael. Professor, eu vejo muita gente falar que essa decisão do Lula de tentar fazer esse aquecimento, entre aspas, artificial no governo foi o que causou toda essa problemática no governo Dilma a longo prazo. O senhor acha, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? O que é que o senhor acha? Foi uma decisão realmente boa? Poderia ter Ô, acontecido alguma coisa? Michael, essa história é muito interessante, cara, mas assim, infelizmente, a gente tem um, uma contágio, uma contaminação do discurso econômico com o discurso político. Então as pessoas ficam tentando atribuir a uma pessoa ou a um governo a culpa ou a responsabilidade, no bom sentido da palavra, pelas coisas que acontecem, né? Então, como é que eu vou te responder assim, sem te enrolar em relação a isso? Vários erros que foram cometidos pelo governo da Dilma tinham sido iniciados no governo Lula, tá? Isso é verdade. Então, eles tinham começado no governo Lula, mas acabaram sendo agravados no governo da Dilma. Por outro lado, as coisas boas que tinham no governo Lula deixaram de ser feitas no governo da Dilma. Então, quando a gente fala assim, a culpa não era da Dilma, na verdade o Lula que deixou uma bomba para ela, isso é um grande exagero, sabe? Meu áudio está cortando, gente? Ou é só para a Viviane? Você está me ouvindo bem, Michael? Aqui tá normal. Estou vendo normal, tranquilo. Ah, beleza. Então, só para concluir, Michael, a ideia é essa: as pessoas ficam atribuindo a uma pessoa ou a um partido ou todas as virtudes ou todos os vícios, né? Então, geralmente, isso é mais um discurso eleitoral, de gente que quer ganhar voto. Quando a gente vai para os números e para a economia assim, de uma forma um pouco menos apaixonada, de uma maneira bem objetiva, o que a gente observa é que o governo Lula teve muito mais acertos do que erros. E no governo Dilma, a gente teve muito mais erros do que acertos. Então, eu atribuo o fracasso, né, do modelo econômico implantado pela Dilma uma espécie de uma arrogância, de deixar de fazer as coisas que estavam dando certo no governo anterior. O governo Dilma, o governo Lula conseguiu manter contas públicas muito certinhas, manteve uma certa responsabilidade fiscal,
procurou, de alguma forma, organizar os setores de uma forma dialógica, conversando com todo mundo e tal. E no governo Dilma, adotou-se um modo de fazer economia muito semelhante ao dos anos 70, muito semelhante ao dos governos militares, de emprestar grandes volumes de dinheiro para os principais empresários do país. Só que se esses caras não pegassem o dinheiro e investissem, a coisa não ia dar muito certo, né? Então teve um pouco disso. Diga lá, Milena, estou vendo a sua mãozinha levantada, pode falar. Professor, o senhor falou uma parte que, por exemplo, o PIB era comparado com o do ano anterior, né? Para a gente saber se ele subiu ou se teve uma queda. E aí eu acabei me perdendo aqui. O senhor poderia relembrar essa parte aqui, por exemplo, no ano 2000 tá maior e no ano de 2001 diminuiu. No de 2002 ele teve uma queda, ele realmente foi superior, ou tipo assim, ele só foi superior comparado com o de 2001, que foi muito ruim? Boa pergunta, Milena. Olha só, toda vez que esse número está em azul, a gente está falando de aumento em relação ao ano anterior. Então, de 2000 até 2008 aí, todo ano era um pouquinho melhor do que o ano anterior. Só que o ritmo de crescimento acelerou. É como se você tivesse vamos supor que você está viajando, tá? De Recife para Caruaru. Aí a cada 10 minutos eu checasse a velocidade. Aí eu vejo a primeiros 10 minutos e falo assim, não, aqui você rodou mais ou menos a um ritmo de 60 km por hora. Aí nos próximos 10 minutos eu olho e falo assim, e agora? Não, agora, mais ou menos nesses últimos 10 minutos, ela rodou a um ritmo de 70 km por hora. Então subiu um pouquinho a velocidade. Sempre uma velocidade um pouco maior do que a anterior. Só que dos primeiros 10 minutos para o segundo, você subiu de 60 km por hora para 70. Dos segundos 10 minutos para o terceiro, você subiu de 70 para 100 km por hora. Então, é como se a economia estivesse não só crescendo, mas estivesse crescendo a um ritmo acelerado. Então, as taxas foram ficando maiores na medida que os primeiros anos do século XXI foram passando. Então, isso é o que a gente chama de uma aceleração do crescimento, tá? Você não só está crescendo todo ano, mas a cada ano você parece estar crescendo a uma taxa um pouco maior, uma velocidade um pouco maior do que nos anos anteriores, tá? É muito pouca gente que detecta essa nuance, né? Esse detalhe. Foi muito bem perguntado por você, Milena, gostei muito. Explicou um pouco melhor? Explicou sim, professor. Muito obrigada, viu? Legal, de nada. Lembrando então, gente, olha aí a pergunta da Milena. Cada vez que essa barrinha está em azul, quer dizer que a economia cresceu em relação ao ano anterior. Então pega aqui, por exemplo, 2010, né? Que foi o último ano do governo Lula. A economia cresceu 7,5% em relação a 2009. Quando chega o primeiro ano do governo Dilma, a economia cresceu 4%. É um crescimento se comparado com o último ano do Lula, mas é um ritmo de desaceleração. Então, se antes a gente estava rodando a um ritmo de 100 km por hora, no governo Dilma a gente passou a rodar num ritmo de 70 km por hora. Desacelerou. Ainda está indo para frente, mas desacelerou a velocidade, tá? A taxa dá uma medida, a mudança da taxa dá uma medida de aceleração ou desaceleração. Excelente, pessoal. Muito boas perguntas. Deixa eu... Pode falar. Só mais uma dúvida. A desaceleração, ela é um efeito inevitável, eu acredito, né? Já que se uma economia cresce muito, para você alcançar esse crescimento no próximo ano vai ser muito mais difícil, né? Então a desaceleração ela meio que ela é inevitável, a não ser que você tenha uma tecnologia que se você crescer nessa mesma velocidade todos os anos, meio que você vai se tornar uma superpotência em pouquíssimo tempo, né? Então acho que a desaceleração é isso. É verdade, Michael, assim, não dá para você crescer a um ritmo acelerado o tempo todo, né? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, tá? O Brasil,
dos anos 50, de 1950 até os anos 1980, até o início de 1980, o Brasil tinha sido o primeiro ou o segundo país que mais cresceu, que cresceu mais rápido. O único país que se comparava ao ritmo de crescimento do Brasil era o Japão, mas isso porque o Japão tinha sido destruído em 1945, né, com as bombas atômicas e tudo mais. Então, ele acabou crescendo num ritmo tão rápido, até maior do que o do Brasil. Mas então o Brasil era um país de rápido crescimento, em que por muitos anos a gente crescia cada ano mais rápido do que do outro. O que estava por trás disso, Michael? Estava por trás disso era um monte de gente que vivia no campo, de atividades informais, de subsistência, com baixo nível tecnológico, baixo nível de conhecimento, e que de repente essas pessoas migram para as cidades e aos pouquinhos vão conseguindo profissão. Um vira atendente num bar, o outro vira assistente numa farmácia, um outro cara ali faz um concurso, vira gari da prefeitura e tal. Então, quando esse monte de gente foi saindo do campo e chegando nas cidades, o trabalho que elas faziam no campo era informal e era de baixa produtividade, com ferramentas muito precárias e tudo. Quando a gente tem um processo de urbanização, a gente tende a ver um ritmo de crescimento da economia muito acelerado. E o outro país que passou exatamente por esse processo foi a China. Então, a China passou 30 anos crescendo ao ritmo aí de 11% ao ano. Por quê? Grande parte da razão, porque também estava passando por um processo de urbanização. Um monte de gente saindo do campo, onde as suas atividades eram informais e com base em tecnologias muito antigas, muito antiquadas, muito pouco poderosas. Quando essas pessoas vêm para dentro da cidade, elas se empregam, ainda que seja como pedreiro, como faxineiro, ainda que sejam em funções de baixa qualificação, elas estão tendo ganhos de renda. Então, imagine só, tem até uma brincadeira de mau gosto que se faz na economia, mas é uma brincadeira que acaba nos ensinando alguma coisa, tá? Quando você tem uma pessoa, né, um sujeito que tem uma empregada doméstica, e aí ele paga carteira assinada para essa empregada doméstica, ela trabalha lá todos os dias na casa do cara e tal. Aí vamos supor que por uma dessas ironias do destino e tal, os dois se apaixonam, e aí se casam. Quando esse casal se forma e aquela pessoa passa a ser esposa dele, ele passa a não mais pagar salário para ela. Aí o PIB cai. Mas não, mas peraí, o trabalho que ela está fazendo, ela ainda não está sendo uma pessoa dentro de casa, fazendo a comida, fazendo a limpeza dele, mas agora aquele trabalho não está sendo contabilizado. Então, durante muitas décadas, o trabalho das mulheres foi invisível. A gente não contabilizava, a gente não contava com isso. Quando as mulheres começam a sair de casa e começam a trabalhar fora, igual os maridos, isso aconteceu muito marcadamente nos Estados Unidos durante a guerra, né, porque os maridos tinham ido para a guerra. Os Estados Unidos perdeu milhões de pessoas na guerra e colocou 40, 50 milhões de pessoas para lutar. Quando essas mulheres vão para o mercado de trabalho, começam a trabalhar nas fábricas, termina a guerra, elas não voltam para casa. Então, uma parte do trabalho feminino só foi ser observado e valorizado nas sociedades modernas depois da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a gente não sofreu tanto com a guerra assim, mas é muito recente esse movimento de as mulheres trabalharem. Até alguns anos atrás, a nossa sociedade, que ainda é machista, paternalista, a nossa sociedade não contava, não fazia as contas do trabalho da mulher. A mulher lavava, cozinhava, limpava, preparava comida, e tudo isso não entrava no cálculo de trabalho, de produção, né?
Então, muitas vezes, quando você vê economias crescendo por longos períodos seguidos, ritmo de 7, 8, 10%, o que muitas vezes está por trás disso é uma melhor contabilidade, na medida que as pessoas estão saindo de setores informais, invisíveis, e tornando-se visíveis, né, do ponto de vista da contabilidade nacional. Não é interessante essa ideia? Embora a brincadeira seja um pouco preconceituosa, né, porque sempre se fala de um homem contratar uma mulher como empregada doméstica, então tem aí um machismo já embutido na propaganda, na brincadeira, mas isso chama a atenção da gente para o valor do trabalho das mulheres, que até recentemente não era contabilizado. Diga lá, Maico, pode falar. Ele caiu, professor. Eita, ele levantou a mão e caiu. Levantou a mão e escorregou. Tá, então vou esperar ele voltar daqui a pouquinho e aí a gente retoma. Mas olha só, deixa eu só fazer um último comentário aqui, um último conceito que eu queria falar para vocês, tá, gente? Existe uma segunda medida parecida com o PIB, mas que não é exatamente a mesma coisa do PIB, tá? Se chama não Produto Interno Bruto, mas chama-se Produto Nacional Bruto. Então, vamos entender o que é isso, só para vocês saberem. A gente não escuta muito falar desse PNB, não, em vez do PIB, mas vamos entender exatamente o que é isso, tá? Se o Produto Interno Bruto deixou de saber se a fábrica é brasileira, alemã ou paraguaia, sendo fábrica que opera no território nacional, conta a produção como parte do PIB, tá? Então, se no PIB o critério para entrar na soma é estar dentro do território nacional, existe essa segunda medida que a gente chama de Produto Nacional Bruto. Produto Nacional Bruto é falar assim, quanto que é a produção de fábricas brasileiras, ou estejam elas onde estiverem. Então, se o Brasil tem se um brasileiro tem uma fazenda no Paraguai, aquilo entra no cálculo do PNB. Se uma fábrica de automóveis tem uma operação no Brasil, aquilo não entra no cálculo do PNB. Por quê? Porque vai entrar só no cálculo do PNB lá da Alemanha. Então, se o critério for a nacionalidade, independente de onde ocorre, aí a gente chama essa soma de PNB. Aí você fala assim, poxa, mas por que os economistas foram inventar essa história só para complicar a vida da gente e tal? Não, gente, é que tem países diferentes do Brasil, tem países que mandam fábrica para operar em todo canto do mundo, que constroem fábricas em todos os lugares do mundo. Vamos pegar um exemplo, né? Japão. O Japão é um país desse tamaninho assim, são 40 ilhas. No entanto, tem fábrica de automóveis japoneses em praticamente todos os países da Europa. Tem fábrica de automóveis japoneses em todo canto dos Estados Unidos. Fábrica de automóveis japoneses no Brasil. Tem siderúrgicas japonesas que operam em boa parte da costa leste da Ásia, em diferentes países. Então, num país como o Japão, a soma da produção das fábricas japonesas é muito maior do que a soma da produção do que acontece em território japonês. Então, para um país como o Japão, há uma grande diferença entre o produto nacional bruto e o produto interno bruto. Aí você vai me perguntar assim, e no Brasil, professor, como é que é? Aí eu falo assim, no Brasil é mais ou menos equilibrado, porque PIB e PNB são quase a mesma conta. Em outras palavras, o Brasil tem tantas fábricas estrangeiras operando aqui dentro, como tem fábricas brasileiras operando lá fora. Então, essas duas contas ficam parecidas. Mas num país como o Japão, isso fica completamente diferente. O produto nacional bruto japonês, ou seja, a soma de produção de todas as fábricas e comércios japoneses, é muito maior do que aquilo que acontece só dentro das 40 ilhazinhas do Japão. Aí faz sentido calcular diferente assim.
Tem um outro país também que é curioso em termos de produto nacional bruto, que é o México. O México é um país que tem uma produção grande, tem várias fábricas estrangeiras operando lá, mas o México tem uma parte muito grande da população que vive nos Estados Unidos. E que, portanto, esses empregados, essas pessoas que trabalham nos Estados Unidos, mandam muito dinheiro de lá de fora para dentro da economia. Então, se a economia americana vai mal, a economia mexicana acaba indo mal, porque muita gente que antes mandava dinheiro de fora, né, do México para dentro, acaba sendo muito menor. Então, só para vocês saberem, a principal medida, né, do ritmo de produção da economia é o PIB. Essa é uma medida de eficiência. Lembra da história do carrinho, tá? O que você está fazendo com aquele ativo que você tem. No entanto, existe essa segunda medida, que é o produto nacional bruto. E que aí essa distinção acaba sendo mais importante para países como o Japão, que acabam exportando fábricas, digamos assim. Aí eles têm operação em muitos lugares do planeta e a soma da produção de fábricas japonesas é maior do que a soma de produção de fábricas de qualquer nacionalidade que operam no Japão. Faz sentido, pessoal? Perguntas, comentários, reclamações ou sugestões? Não, professor, eu realmente não consegui entender essa parte de PNB. Tá, beleza, não tem problema, Viviane. Muito obrigado pela sinceridade. Eu tenho certeza que você não é a única, tá, gente? Quando a gente faz uma pergunta assim, quando a gente pede para voltar, a gente está ajudando todo mundo. Então, obrigado, Vanessa, também. Vamos lá, gente, olha só. Até aqui a gente falou do PIB, tá? Que é o volume que está sendo produzido, né, o ritmo da produção dentro do território nacional. Né? Dentro do território nacional. Se a fábrica que está produzindo é alemã, como a Volkswagen, se a fábrica que está produzindo é italiana, como a Fiat, não interessa. Interessa que elas estão produzindo aqui no Brasil. Então a gente calcula o ritmo da produção no Brasil. Se o PIB cresceu 3%, a gente está falando do conjunto de negócios realizados dentro do território nacional cresceu 3%, certo? Tá. Agora tem uma outra medida parecida, mas que não é mais produto interno bruto. É o produto nacional bruto. É como se eu agora vou somar o valor da produção e das vendas de todas as fábricas brasileiras, estejam aqui no Paraguai, na China ou nos Estados Unidos. Então, só para pegar, né, brasileiras, tá? Essa fábrica, ela tem operações. O que está sendo produzido de aço lá nos Estados Unidos por essa fábrica brasileira não entra no cálculo do PIB brasileiro. Por quê? Porque não faz território, mas PIB dos Estados Unidos, que está dentro do território dos Estados Unidos, tá? Se eu quiser calcular não o produto, mas o nacional, o total da produção, fábrica, donos e a sede fica aqui no Brasil, mas eu vou somar a fábrica brasileira que está, a siderúrgica brasileira que está nos Estados Unidos, vou somar a produção de soja de uma fazenda brasileira que opera lá no Paraguai, eu vou somar a produção de roupas de uma fábrica brasileira que está lá no Chile, eu vou somar a produção de aviões da Embraer, que acontece na unidade lá da China. Aí eu vou somar todos os produtos que são gerados por empresas brasileiras, estejam elas onde estiver. Tá. Essa é uma outra conta, é um outro critério para escolher quem que vai entrar nos itens da soma. Só que essas duas contas, no Brasil, dão resultado semelhante. Por que elas dão resultado semelhante?
Porque o Brasil tem tantas fábricas brasileiras lá fora quanto fábricas estrangeiras aqui dentro. Então, quando a gente soma pelo critério de quem está gerando aqui dentro, a gente encontra 5 trilhões de reais. Quando a gente soma pelo critério, soma só as fábricas de propriedade brasileira, estejam onde estiver, dá um valor próximo de 5 trilhões de reais. Então, são duas somas com parcelas diferentes, mas que têm um patamar semelhante. Por quê? Mais uma vez, porque o Brasil tem um monte de empresas estrangeiras aqui dentro, mas ele também tem um monte de empresas brasileiras lá fora, e essas duas coisas se equilibram, tá? Então, no Brasil não faz tanta diferença. Agora, olha de novo para o caso do Japão. Se você pegar aí no Google Maps e ver o tamanho do Japão, você vê que o Japão é menor do que Minas Gerais. Um estado brasileiro. O Japão é menor do que a soma de Paraíba e Pernambuco, em termos territoriais. Aí você fala assim, como que pode a terceira maior economia do mundo daquele tamanho? É verdade. Então, lá dentro, eles produzem muita coisa. O PIB deles é muito grande. Mas tudo que se produz dentro do Japão é menor do que se encontra se somar a produção de todas as fábricas japonesas mundo afora. Então, o Japão é um país que exporta, manda muitas fábricas para vários lugares do mundo. Então, ele acaba também recebendo lucros de muitos lugares do mundo. Fez um pouco mais de sentido, Viviane? Fez sim. Ainda estou com a duvidazinha, mas eu vou ler de novo, porque na minha cabeça, assim, quando a gente está por fora da economia, é triste. Porque, para mim, quando um país vem com uma fábrica para cá, assim, ele paga os impostos no país, para cá ou para qualquer outro lugar, ele paga os impostos daquele país onde ele fez a sua franquia, sua âncora, como ele assim seja, a empregabilidade são daqueles profissionais daquele país, gera recursos, assim, trazendo lucro para aquele país onde ele se ancorou. Uhum. Então, por isso que eu não estou conseguindo desassociar isso, porque se ele está gerando recursos, está gerando dinheiro para esse país, por que desassociar? Não, pois é. A gente não quer dissociar. A gente usa principalmente o PIB. Você não é raríssimo você abrir o jornal e ver falar de produto nacional bruto. 99% você só vai ouvir falar de PIB, né, que é o produto interno bruto. É esse que nos interessa, não é? Porque você está interessado em saber quais os negócios que são feitos aqui, quais que estão gerando renda aqui, quais que estão pagando impostos aqui. Então, o PIB é o que se escuta falar, é o que mais se fala. O que eu fiz nesse finalzinho de aula é só falar assim, gente, olha, existe um primo desconhecido, um primo pobre aí, que pouca gente fala dele, do PIB, que é o PNB. Para o Brasil, não interessa muito isso. Mas para países que mandam suas fábricas para todo canto do mundo, ter um PNB grande significa que ele acaba gerando lucro em vários lugares do mundo e remetendo de volta para o Japão. Não é o caso do Brasil. O caso do Brasil, o lucro que é enviado pela Volkswagen, pela Fiat e pela, pela Ford, né, que são empresas automotivas de todo Ford canto, não conta, foi embora. Foi embora. Esse lucro que é gerado no Brasil e é mandado para lá, né, uma parte dos ganhos é mandada para lá, esse lucro é mais ou menos compensado das operações de empresas brasileiras que estão na África, que estão na Alemanha, que estão nos Estados Unidos. Então, essa coisa mais ou menos empata. O Brasil recebe de lucros remetidos do exterior uma coisa semelhante aos lucros enviados para o exterior. Então, não faz tanta diferença para o caso do Brasil. E aí a gente só fala de PIB. O que nos interessa é o que está gerando aqui. Mas para países
que tem muitas fábricas, muitas fábricas viajando e se situando em todo lugar do planeta, aí o cálculo do PNB pode ser importante. No Brasil não é tão importante, a gente está se interessado só com o PIB. Ok. Legal? Pessoal, já está dando 18 horas aqui. Eu quero saber se alguém quer fazer alguma última pergunta antes da gente terminar a gravação e passar para aquele nosso momento extraoficial, em que a gente pode falar mais livremente. Por mim tá tranquilo, professor. Legal, gente. Então, obrigado aí, obrigado pela paciência. Eu sei que a conexão hoje ficou talvez um pouquinho diferente. Vocês estão me vendo aí com um visual diferente aqui num outro ambiente na minha casa. Mas é sempre importante a gente interagir e lembrando que esses assuntos vão ser retomados, né? Eu vou aproveitar também esses minutinhos finais só para lembrar a todo mundo. A gente ainda vai ter 2 últimas fichas de exercício. Cada uma delas vai ter 10 questões, não mais 6, né? Aquilo foi só uma vez. E eu posso assegurar para vocês que elas vão continuar sendo fáceis, tá? Então, para vocês que sempre assistem essa aula, sempre participam, vão chegar lá e vão encontrar coisas que não são nada, né, desafiadoras. Muito obrigado para vocês, uma boa tarde. Vou interromper aqui a gravação e quem quiser a gente continua conversando. Até já.